Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 15 de outubro, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Rafa. Bom dia aqui, bom dia a todos da transmissão, bom dia Infomoney. Batalha do Século começando já com o noticiário quente para todo Quentíssimo, mundo, né? né? Acabou de sair a questão da FIT, a gente vai falar um pouquinho mais. De qualquer forma, a gente tem um cenário político lá fora também, né? Tá influenciando bastante, mas notícia mais recente que a gente teve foi a FIT rebaixando o Brasil e dando o outlook, né? A perspectiva negativa. Tava todo mundo, acho que já era meio que dado que a gente ia ser baixado, todo mundo em dúvida ainda com relação ao outlook, a perspectiva que foi mantida como negativa. Porque geralmente o que elas fazem é rebaixar e manter estável para Para depois variar. virar o outlook, etc. É. Mas dada a nossa situação fiscal ali e política também, eles decidiram deixar esse viés negativo. Então agora, tirando o S&P, Moody's e Fitch, a gente apenas um degrau acima do grau Agora a especulativo, gente né? está ali na linha da navalha, né? Assim, corda bamba. Se a Moody's ou Fitch rebaixarem de novo, o Brasil efetivamente perde o selo de grau de investimento. Já perdeu pela Standard Poor's, basta mais uma agência de risco dar um downgrade para que a gente possa entrar em níveis junk para valer. Níveis esse que não seria nem um pouco satisfatório num país, num Brasil, precisando de investimento, precisando de capital estrangeiro, de alguma maneira, nem que seja de forma no retroalimento, mas de alguma maneira que atrai algum recurso para fazer com que a sua economia ande, né? E aí, eu fiz até uma questão, eu estou vendo o mercado muito colado hoje com o mercado lá fora, muito colado. Aliás, isso é uma observação minha que eu venho fazendo desde a semana passada, mas nos últimos dias tem ficado isso mais em evidência. E, claro, uma notícia de rebaixamento, acho que o dólar é a primeira coisa a andar, por conta de aversão ao risco, por conta de preocupação com o cenário, fuga de capital. Enfim, tem diversas questões que a gente pode colocar. Eu imagino que os juros futuros também devam estar subindo bem. Agora, a Bolsa até não me surpreendeu muito o fato de a gente ter aqui, principalmente o futuro, né? Da gente ter trabalhado ali, ter feito um pavio para baixo, testado ali o futuro 47,180 e depois rapidamente recuperou. E para mim essa recuperação ela não tem a ver com essa coisa de porque rebaixou, todo mundo já sabia, estava no preço. Então, ela tem a ver com o mercado internacional. A gente está próximo das máximas do mercado lá fora. Se renovar a máxima lá, deve renovar por aqui também. A gente tem estado bem colado. Claro que tem um papel ou outro no índice Bovespa que pode pesar um pouco mais, um pouco menos. Mas a ligação com o mercado lá fora tem sido bem aderente às movimentações por aqui, ou melhor dizendo, as movimentações por aqui têm sido muito aderentes às movimentações do mercado lá fora, e portanto, se cai lá, cai aqui e vice-versa. Pelo menos é essa análise que eu faço inicial aí do nosso intraday. Exatamente, acho que concordo, e não só no intraday, como nos últimos dias e semanas, e isso chama a atenção, pelo menos da gente aqui, por conta de fundamento, porque lá fora todos os emergentes eles recuperaram bastante depois daquela queda, etc. Commodities também se recuperaram, então você viu esse movimento de arrefecimento do real, quer dizer, o real se valorizando. Você vê esse movimento em diversas moedas. Então, o que a gente está aqui para alertar é que o nosso estrutural continua ruim ainda, a nossa economia parece que não chegou no fundo do poço, a parte política muito conturbada ainda, só que lá fora está ajudando bastante. Então, você está abrindo ali uma discrepância que chama atenção, por isso que a gente fala de proteção e cautela, por exemplo, no índice. E agora essa leitura que o Rafa acabou de fazer mesmo, e até emendando aqui na pergunta do SMP, por que a Bolsa não está despencando com a questão da FIT, já que a perspectiva negativa não estava totalmente precificada. Agora, só começar pela segunda questão aqui, acho que a perspectiva negativa não estar totalmente precificada, acho que você afirmar isso é um pouco forte,
porque todo mundo já sabe, e eu acho que a probabilidade era alta disso acontecer. Ainda esse ano. Ninguém tá falando que só vai rebaixar um e deixar perspectiva negativa. Isso aí estava muito no jogo, sim. Então parte disso já estava precificado, mas é aquela questão do cenário lá fora que o Rafa falou bem. Por isso que bolsa não cai. A gente teve, e já comentando desse cenário externo, a gente teve alguns diretores do Banco Central Europeu falando que a inflação ainda persiste em níveis baixos, quer dizer, já dando um tom de estímulo ali. Na China também, alguma reformulação na parte de estatais ali, deu um fôlego para emergentes. Você teve Estados Unidos com alguns dados ali de inflação ainda permanecendo num patamar baixo, e isso aí teoricamente reforça a probabilidade mais alta para aumento de juros nos Estados Unidos para o ano que vem. Então tudo isso você junta ativos de risco nos Estados Unidos, Europa, China, mercados emergentes subindo, então isso que sustenta um pouco o Brasil. SMP, então, é um pouco dessa leitura, e o dólar já é uma outra história, de fato, refletindo bastante esse aumento de risco, tá? Então, só para matar essa questão e já dar esse pano de fundo. E tirando isso, que de fato é mais importante, a questão da FIT e mercado lá fora, a gente tem a questão política ainda. Eu acho que o mais importante para falar aqui foi a questão do STF, que deixou a parte do processo do impeachment um pouco mais para frente, né? O governo ganhou um pouquinho mais de fôlego para articular ali, principalmente com Cunha, mas isso para mercado como um todo, se a gente for ver, no dia que teve esse anúncio do STF, bolsa caiu, então todo mundo querendo justamente esse impeachment, que ficou um pouco mais para frente, tá? Então é esse o resumão do que a gente está vendo, e já vamos partir para o índice, dólar e ativos, né? Acho que começando com o Ibov, você já deu uma pincelada aí, mas é legal a gente ter um pouco mais de detalhe. Vamos dar uma olhada, o gráfico do Ibovespa, se te olhar, está tentando uma recuperaçãozinha, mas na minha visão, pela forma como está a indicação técnica, até mesmo pelo intraday, eu acho que não sustenta. Eu acho que a gente, até mesmo porque lá fora também não está, também não tanto fôlego assim. A alta de hoje ainda é uma alta bem pouco expressiva, com uma alta de 0,42%. Tem espaço para mais queda, né? Espaço aqui para buscar ao menos aqui o suporte na faixa dos 45.900, depois na sequência 44.380. Se a gente olhar pelos 60 minutos, lembrando que isso aqui é o gráfico do Ibovespa, tá? Não é do futuro não. 60 minutos precisa rigorosamente voltar a trabalhar acima do 47.320 para que tenha um cenário mais consistente de melhora. Vamos agora olhar o intraday do índice futuro, né? Aqui foi a notícia do rebaixamento, né? Nesse momento, quando o mercado veio aqui embaixo, foi lá, testou 47.190, rebaixou o país, etc. Veio lá embaixo, testou diversas vezes a região de resistência forte aqui do 47.900, e agora eu acho que ele está armando de novo uma nova queda, procurando aqui o 47.420, quiçá até mesmo a mínima. Eu acho que a tendência de baixa é muito evidente, embora eu acho que eu queria tirar esse assunto do rebaixamento. Eu quero seguir o lado do gráfico, o lado da tendência mesmo. Eu acho que lá fora está um pouco pesado também, começando a pesar, melhor dizendo, não está pesado, mas está começando a pesar. Isso pode conduzir à queda do mercado por aqui. E aí, finalizando o comentário do dólar, esse sim, nós tivemos aí uma ampla aceleração depois do momento do rebaixamento. O rebaixamento foi dado aqui, e aí, na sequência, ele chegou, chamou leilão, etc. Travou um pouquinho, e agora ele disparou num pivôzinho de alta, procurando seu primeiro alvo aqui no 880, depois, na sequência, 897, acho que independente dos stops de cada um, deu uma boa oportunidade para a pessoa, para quem operar na compra desse dólar aqui, buscando esses dois alvos. Então, em resumo, a princípio, por esse intraday, eu vejo o dólar para cima, vejo bolsa não sustentando a alta, ou seja, pode começar a pesar, tanto para o lado dos contratos futuros, como o lado do índice. Aí é uma avaliação que a gente vai fazer mais para a parte da tarde mesmo, na parte da manhã, fica só por conta da força do dólar mesmo. Boa. Na parte de fundamento, eu acho que eu já comentei um pouco, a gente continua com cautela. Para índice não está uma barganha em termos de valuation, perto das médias ali, sendo que o nosso político e econômico piorou bastante, então é bom ficar de olho. Em contrapartida, a gente não tem nenhum trigger ali para alta, alguma coisa estrutural. Eu tenho uma pergunta, porque eu sabia que você ia falar isso, Kim. Eu trouxe uma pergunta do Fabrício Oliveira,
que ele fez a pergunta na sala de chat da Clia e eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer essa pergunta ao vivo no Batalha do Século, provavelmente o Fabrício deve estar ouvindo a gente, porque o Kim é melhor do que eu para isso. Mas ele fez uma pergunta muito boa, que ele perguntou o seguinte, em 2014 o PL da Bolsa estava em torno ali de 25, de acordo com a informação dele, 25, 25,4, etc. E a projeção até o final desse ano, ou seja, para começar o ano 2016, é algo para abaixo dos 15 de PL. Aí ele fala, cara, é muita queda. Não é possível que nesse cenário não tenha uma barganha. Não é possível que tenha alguma coisa ali. Aí ele perguntou dos setores que teriam maior barganha. E a pergunta dele foi, quais seriam os setores que seriam as melhores barganhas, ou seja, e aí ele reforçou que setores que caíram, né? Porque papel de celulose está subindo, tem uma motivação pelo dólar, mas setores que caíram, que seria uma boa barganha, quais seriam esses? E se a própria Bolsa, o Ibovespa, não estaria numa barganha? Boa pergunta. Acho que primeiro falar desse PL ali de 25, talvez ele tenha visto algum spike ali, porque se a gente for ver a média, de fato, por exemplo, dos últimos 3 anos, e até contando 2014 também, é mais em torno de 11 vezes, bateu 15, então de 11 a 15 vezes ali foi onde que variou. Lembrando que a gente sempre tem que olhar o mesmo PL, né? Preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, é isso que a gente olha. Então, olhando para frente e trazendo para o histórico, sempre olhando os próximos 12 meses, foi nesse range aí que trabalhou. Então, entre 11 e 15. Então, esse 20, 25 talvez tenha sido um spike ali, a gente não pode tomar isso como base. Um outro ponto interessante aqui, mudou bastante a configuração do Ibov, né? Hoje a gente tem muito mais financeiro, Ambev, consumo, e antes a gente tinha muito mais siderúrgica, commodity, etc. Então, naturalmente, o preço sobre lucro subiu, né? Porque você aumentou a participação de empresas com um múltiplo maior. Então, dito isso, a gente já traçou o cenário. Agora, hoje, a Bolsa está negociando cerca de 11 vezes, então está ali na média. Mesmo se a gente ajustar ali com essa nova formatação, a gente pode falar que está na média. Então, não está uma barganha. De novo, está num nível bem mais razoável. Lembrando que alguns meses atrás estava tradando a 15 vezes e a gente chamava bastante atenção, porque não fazia nenhum sentido agora. Ela está mais razoável, mas não está uma barganha. O que a gente pode falar é que em dólar está num patamar baixo, em valuation está ok, razoável e os investidores estão leves. Então é isso que dá para falar, só que por outro lado, de novo, não tem trigger muito claro para uma alta consistente. Algo que motive a possibilidade da puxada no mercado. Exatamente, e por outro lado, a balança pesa do lado negativo. Você tem possibilidade de Fed, esses downgrades ali, Levi, todo mundo falando em possível saída. Acho que a perda da FIT agora, ele perdeu barganha geral. Então... Agora mais do que nunca sacramentou o caixão. E aí todo mundo esperando a Moody's, né, que deixou pro ano que vem, etc. Então é um pouco disso. Para resumir, o Ibov não está uma barganha em termos de múltiplo, caiu assim, consideravelmente, mas é porque estava muito cara, então agora está num nível ok. E sim, a gente consegue encontrar algumas barganhas ali, algumas empresas que ficaram bem para trás ali com relação ao seu fundamento, é o caso de bancos privados, né? A gente bate bastante na tecla de Itaú e Bradesco, negociando a múltiplos muito abaixo ali da média. Se o Ibov está tradando na média, bancos está bem abaixo, então comparativamente caiu bem mais. Então bancos é uma interessante, outras do setor financeiro como BB Seguridade, é uma interessante que a gente reforçou o call depois que caiu tanto ali, tradando a 12 vezes, não fazia nenhum sentido, já voltou, mas a gente acha que tem espaço ainda. Aí tem aquelas de exportação que, de novo, não caíram muito, mas ainda está num valuation interessante. Tem uma outra diversificar ali com Croton, por exemplo, que sobe bastante hoje, que divulgou o seu ciclo de captação. Então é um pouco desse racional para a Ibov e alguns setores. Só vale mencionar também que não é só porque caiu, por exemplo, siderurgia caiu muito que está uma barganha, né? Em termos de valuation e múltiplo, a gente ainda acha caro e tem espaço para voltar ali, então prestar atenção nisso também. Boa, vamos aqui, já que a gente falou de bancos, já tem gente perguntando de Bradesco e Itaú, se você puder ver em termos gráficos, o que você está olhando? Vamos olhar.
Vamos olhar aqui o gráfico diário, primeiramente. O gráfico diário, nós estamos testando um suporte bastante relevante aqui. Esse é Bradesco, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico do Bradesco, está aqui o código aqui em cima, ó, BBDC4. O papel está testando um suportão bem forte dado por esse doji, na faixa aqui entre 22,25 até o 22,15. Portanto, a perda dessa região pode trazer mais precipitação na venda. Se a gente traça um Fibonacci bem simples aqui, a gente tem a total consciência de que o mercado está ali testando 61.8, que é uma região de suporte muito forte, etc. Portanto, para perder esse ponto, precisaríamos de uma, digamos assim, de uma mudança de cenário e aí provavelmente emplacar um quadro mais pessimista. Em termos de intraday, estamos em cima do suporte propriamente dito. Então, pode ser até que dê uma venda no day trade se perder essa região, mas tem que perder com forte volume, com candle de amplitude, tipo como esse aqui, por exemplo, para reforçar a queda. Do contrário, tudo para estopar, violinar os vendedores e tentar, violinar os compradores e tentar um quadro de recuperação até o 22,70. Já Itaú, esse sim já perde a mínima de ontem, já está aqui perdendo a mínima de ontem, testando suporte bastante relevante, tem espaço para mais queda, procurando aqui 26,70. Esse sim já está ali na linha da navalha, no intraday já deu oportunidade de venda aqui, quando perdeu o 27,55. Então tem mais espaço para venda sim, procurando 26, 26,80 até 25,75. Não vejo condição técnica para compra nesse momento. Na verdade, ainda tanto Itaú quanto o Bradesco e até um pouquinho de Banco do Brasil também, mas menos do que esses dois primeiros. São dois gráficos que ainda podem mostrar essa reversão de tendência, ainda podem sair para uma compra de uma amplitude muito mais intensa do que agora. Claro, que a notícia do rebaixamento, a preocupação com o mercado lá fora, tudo isso vai fazer com que o mercado sinta um pouco e os papéis que têm maior peso no índice acabam derretendo um pouco mais, por conta de beta, talvez. Mas eu acho que para nível de especulação, eu acho que a boa oportunidade na venda já deu, quando teve um nível de força, e agora, se eu fosse especular, eu tentaria uma compra, mas somente se tiver sinais de fundo. Então, eu estou neutro na situação, porque ainda pode reverter, sinal de fundo, eu compro com stop curto. Mas não venderia, porque a boa venda já deu quando estava no próximo dos últimos topos. Seria essa avaliação que eu faria para os principais bancos aí. Legal. Partindo aqui para a próxima, Ambev, o pessoal perguntando de Ambev, quando você coloca no gráfico, e já emendando aqui a outra pergunta, falando do acordo, né, aquele acordo da Ambev com a SABMiller, se com isso a Ambev vale a pena no médio prazo. O que a gente teve hoje de notícia nova é que algumas notícias de que a Ambev estaria levantando dívida, etc., justamente para fazer essa compra da SABMiller, e isso aí seria um indicativo que não. As chances da Ambev, que é a holding, usar a Ambev para usar o caixa robusto da Ambev, talvez tenha reduzido, por isso que até então a Ambev estava performando bem. Agora, olhando médio e longo prazo, a gente gosta, o ativo tem uma gestão muito boa. Obviamente a gente vai ter que ver questão de CAD, se vai ter alguma coisa nesse sentido, de concentração, mas a gestão é muito boa, eles sempre geram valor e você pode ter muita sinergia ali com a SABMiller, que tem um market share muito alto em Peru e Colômbia, aqui na América Latina, então é bem interessante, dividend yield interessante também, caixa robusto, caixa líquido, então no momento de aumento de custo da dívida e retração da economia, é bom você ter uma posição conservadora de caixa, que é o caso da Ambev. Então, para médio e longo prazo a gente gosta. Só nesse curtíssimo prazo que a gente, quando deu aquela esticada, a gente falou, olha, o valuation está um pouco esticado, vale uma proteção, e deu certo ali. Mas é um pouco disso que a gente está vendo. O que você está vendo ali, Rafa, depois dessa queda aí forte? Eu estava aqui plotando um gráfico, uma média. Dá uma olhadinha aqui, que interessante, né? Quando o papel ele performa muito bem para o longo prazo, né? Essa média móvel aqui, que é a média móvel de 200 períodos, né? Ela tende a inclinar para cima. E aí, quando o papel está muito afastado dessa média, ele dá uma ideia, uma percepção de sobrevenda, né? Sobrecompra, porque se afastou muito da média, mas também
quando ela está inclinada para cima e o papel se aproxima dela, ela dá ideia também de sobrevenda ou inclusive oportunidades para a compra. Nesse momento, nos 2 últimos dias, incluindo hoje e ontem, né, o papel novamente testou a média móvel 200 períodos aqui, e o que acaba sendo uma boa oportunidade para uma compra, né, depois dessa forte queda, com o estoque pouco abaixo aqui de 18,30, acreditando na performance desse movimento macro aqui. Claro que daqui de baixo da nossa compra até aqui em cima, que é o último topo histórico por volta do 20,45, temos uma série de dificuldades, mas em função do risco há uma possibilidade, porque caiu demais, o papel pode começar a buscar uma recuperação. Então eu vejo uma boa condição técnica de compra aí com o stop pouco abaixo de 18,30. Boa. Indo para Porto Seguro, PSSA, o que você está olhando ali? Nesse setor, PSSA tinha dado uma esticada, voltou, a gente ainda prefere Sul América por conta de valuation, enfim. Mas o que a gente fez essa semana é uma troca tática aí, já que BBSC tinha ficado para trás e Sula tinha esticado muito, a gente trocou um pouco e aumentou a nossa participação em BBSE, mas a gente continua gostando de Sul América. De novo, dada essa queda de BB Seguridade, então no nosso ranking no setor seria BB Seguridade, Sul América e depois Porto Seguro. Mas a pergunta foi especificamente Porto, o que você está olhando, Rafa? Olha, Porto Seguro eu vejo uma condição bem diferente de Sul América, portanto eu concordo com você, eu acho que Porto Seguro é pior, graficamente falando, do que... Sul América é melhor do que Porto Seguro. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, eu especulei hoje, mas aí foi também um modo de especulação. Uma possível venda descoberta na perda aqui do 33,20, tá? E aí perdeu esse ponto aqui, podendo trazer níveis mais baixos, procurando 31,25 até 29,60, que seria o meu primeiro alvo. Com o papel rompendo essa última máxima aqui, 35,30, eu anulo a minha venda, mas não compro. Acho que para sair com uma compra legal, já aproveitando, já falando de Sula, eu prefiro Sula mesmo, principalmente se voltar à região aqui de trendline, onde pode oferecer e se candidatar a um novo fundo aqui para voltar a subir, seguindo com essa belíssima inclinação da compra. Então, eu fico fora de PSSA, mas gosto mais de Sula. E BB Seguridade, você olha algum trade aí? Vamos ver BB Seguridade. O BB Seguridade está cumprindo o seu objetivo aqui, que é primeiramente, né, melhor dizendo, anular esse canal de baixa aqui, né? E para isso precisa romper o topo anterior. Está aqui, está testando, está tentando romper, não está conseguindo. Eu acho que o papel carece é de uma queda, né, até esse ponto aqui, onde nós vamos tentar buscar algum fundo para depois, na sequência, vir uma reversão de tendência e aí tal reversão a gente começar a indicar a compra. Eu tenho uma condição mais neutra do papel, mas qualquer realização com sinal de fundo pode ser que a gente venha buscar sinal de compra, do contrário, a chance maior de buscar os 23,90. Boa. O pessoal perguntando se tem mais rebaixamento, ou o rebaixamento parece inevitável ali para frente, e se o mercado já está precificando. Acho que todo mundo espera para o ano que vem, né? O rebaixamento ali por mais uma agência, e com isso a gente perderia o grau de investimento isso oficialmente. Sim faria a bolsa cair forte, se daqui a pouco vem a Moody's aí, totalmente desavisada e bum, rebaixei, aí o outlook é negativo. Aí eu acho que isso vai estar muito, pelo menos pelos comentários da Moody's, que comentários até, eu diria, dando tempo para o Brasil, dando tempo para a política se organizar, dando tempo para a economia tentar melhorar. Eu acho muito difícil ter um outro rebaixamento esse ano. Mas é aquela coisa, né? Eles são independentes e podem rebaixar a hora que quiser. Sim. Vamos ver. Eu acho que não. Acho que é só ano que vem mesmo. Declarações fortes ali, né? Que eles devem... A não ser que aconteça uma coisa muito forte aqui, sim, né? Aí eles já comentaram, mas caso contrário, talvez ficaria para o ano que vem. Mas muito disso já está no preço para o ano que vem, né? De fato, se anteciparem, pode ter um estresse maior. Estou perguntando aqui de Klabin. Klabin KLBN11, que a gente acha, que a gente está olhando. Olha, em termos de fundamento, a gente prefere muito mais Fibra e Suzano por conta de exposição a dólar. Klabin tem um pouco mais de exposição a papel, a embalagem, etc. Então, consumo interno. Então, tende a afetar um pouquinho mais a parte de desaceleração econômica. Então, beta ali com a retração é um pouquinho maior.
por isso que a gente continua preferindo Fibra e Suzano, e ainda Suzano, indo além, né? Suzano é a nossa preferida do setor, mas se você puder olhar a Klabin aí, Rafa. Vamos olhar aqui a Klabin. Ó, Klabin, esse papel eu não tenho muita preocupação. O papel está muito firme na tendência de alta aqui, com topos e fundos ascendentes, o volume, a cada rompimento de topo, o volume faz uma nova máxima, o saldo de volume, o OBV. A princípio é para voltar a subir. Eu acho que tem uma oportunidade de compra com stop no último fundo. Esse stop seria 22 bola-bola, podendo até cair um pouco mais nessa região de trendline, mas eu vejo um cenário altista para o papel, especialmente se romper o último topo, não só agora, mas romper o topo histórico em 23,70 para seguir com novas máximas, novas compras e acreditar, né, que essa tendência de alta aqui ela vai permanecer ainda por um bom espaço de tempo em função da boa configuração. Acho que não vejo venda de nenhuma maneira, é compra atrás de compra e a cada realização mais compra. O papel é uma configuração bem bonita. E se fizer uma análise relativa ali com Fibra e Suzano, você prefere Klabin ou tem alguma outra? Então, a Fibra deu uma balançada, porque perdeu o último fundo aqui, ao contrário da Suzano e ao contrário... Aliás, a Suzano também, deixa eu só comparar. A Suzano perdeu o último fundo. Uma análise relativa, a Klabin ainda está levando, nesse momento. Suzano era melhor, e aí com a última queda do dólar, tal, eu atribuo essa queda aqui muito por conta do dólar, etc. Aí veio Suzano e veio Klabin, Fibra perdendo os fundos, aí comprometendo o canal de alta. Não que vai começar a cair a partir de agora, mas as dificuldades criadas para cima estão maiores do que, por exemplo, Klabin, que só tem o último topo histórico aqui para romper e seguir em frente. Então, relativamente, neste momento, prefiro mais Klabin. Boa. O Bicudo aqui está perguntando se as notícias vindas da China afetam mais o mercado do que as avaliações das agências de rating. Acho que precisa ver o que está no preço, o que o mercado espera ou não, né? Por exemplo, esse rebaixamento, boa parte já esperava, a não ser pelo outlook, mas agora notícias da China, apesar de todo mundo ver que está desacelerando, qualquer notícia um pouco mais forte tem impacto nos juros lá nos Estados Unidos e também economicamente aqui para nós emergentes, que somos parceiros muito importantes ali. A China é nosso parceiro muito importante comercial, então isso aí tende a afetar mais, mas obviamente se vier uma notícia de agência internacional rebaixando o outlook negativo, uma coisa que ninguém espera, isso aí vai ter um peso maior, então difícil elencar, mas você tem que tomar cuidado e prestar atenção no que está precificado e o que o mercado já está esperando, né? Indo aqui para a Aliança, a LSC, a gente não olha por conta de liquidez, mas a parte de shoppings. A gente não gosta por conta da desaceleração ali da economia, a parte de varejo, e também, principalmente, por conta de uma questão de fluxo, né? Elas se prejudicam com a abertura de curva dos juros futuros, então foi esse movimento que a gente viu recentemente. Então isso aí tende a prejudicar shoppings, como se não bastasse a questão do setor e da economia. Então, por mais que a gente não olhe por conta de liquidez, a gente fica fora do setor como um todo. E a Aliança realmente, a tendência de baixa está muito firme no gráfico, é uma sugestão de venda, diga-se de passagem, principalmente se perder aqui o 10,60, tem o stop para quem está vendido aqui no 11,10, repara que o saldo de volume continua bastante descendente, embora hoje esteja trabalhando com volume até um pouco melhor do que o normal, estamos trabalhando aí com volume financeiro de 15 bi, até um volume expressivo pela média do papel, mas a sugestão continua sendo de venda, especialmente para buscar o último fundo em 10,10, procurando novas linhas, 9,50 até R$9 dá para ir numa boa, lembrando novamente com a proteção de 11,10, que eu acho que é bastante justo. Boa, indo para Sambi aqui, pessoal perguntando de Sambi. Sambi 11, de novo, a gente prefere muito mais Itaú e depois Bradesco, do que Sambi, até também tem uma liquidez menor. Sambi, vamos dar uma olhada aqui, o gráfico diário dela bem, eu diria um pouco complexo, né? Numa formação complexa, porque embora tenha feito um fundo maior que o anterior e um topo também, a última queda que aconteceu aqui foi uma queda configurada por um padrão de topo extremamente forte, dado por esse doji aqui, né? Que é o que pode ser encarado também como o enforcado, né? Um padrão de candle extremamente relevante.
e o saldo de volume não acompanhou de nenhuma maneira a última evolução. Não gosto de samba, eu acho que ele está claramente nessa indefinição aqui, por isso que é uma formação complexa para mim, entre essa forte resistência e forte suporte, fica sambando por aqui, ameaçando o rompimento de um desses dois extremos, mas nunca rompe. Então o papel é o tal do surfista de lagoa, você não vai conseguir surfar nunca, porque não vai ter onda, é a mesma coisa aqui. Como não vai ter tendência, a gente vai conseguir ganhar dinheiro. Então eu prefiro ficar fora, esperando um movimento mais consistente, especialmente no rompimento de um desses dois extremos, para começar a ditar o ritmo aí na compra ou possivelmente na venda. Beleza, indo para a parte de exportação, SMP perguntando de BIF e JBS, em termos de fundamento a gente particularmente prefere BIF, porque JBS tem aquela questão de CPI do BNDES, etc, pode ter algum risco ali para frente, então a gente acaba preferindo BIF, mas de novo alertando que a nossa exposição a dólar é via papel e celulose, do caso Suzano, mas ele queria saber um pouco de BIF e JBS. BIF tá bonito pra caramba, eu acho que é uma oportunidade de compra agora. Se a gente olhar o gráfico aqui, uma boa oportunidade de compra nesses 12,50, isso se também der sinais de fundo aqui, né? 12,35, 12,10, faz um fundinho por aqui e volta a subir. A compra é pelo risco, já que o suporte daqui é extremamente forte, aquela que chama de bipolaridade, a antiga região de resistência que vira suporte, faz um fundo aqui e volta a subir, procurando aí 13,90, cuja ultrapassagem ganha espaço para novas compras. E o Friboi, JBSS3, esse sim demanda muito cuidado, porque recentemente o papel veio testar essa última máxima aqui e não conseguiu romper, né? Teve dificuldades, tem um possível topo duplo aqui, gigante, né? Armado, o primeiro topo aqui, o segundo aqui, da grama armada no gráfico diário, e começa a realizar. Nesse momento, testa um suporte relevante, que pode fazer com que o papel respire um pouco, concordo, que é a antiga região de resistência, agora vai virar suporte. Porém, as dificuldades para cima são muito fortes, afinal de contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos de queda, com o volume confirmando toda essa tendência aqui também para baixo. Então, não sugiro compra, sugiro cautela e não fazer nada, porque a venda também já foi dada depois de 7 dias, 8 dias consecutivos de queda, fica difícil tentar uma compra. Agora, BIF tá bonitinho, dá para encarar BIF aí numa boa, sem problemas. Gosto Boa, mais. então, respondido aí, você queria saber das duas, preferência para BIF e até no fundamento também. Indo para a parte de real estate, o pessoal perguntando, a gente não gosta, mas a gente queria ver se tem algum trade ali, pelo menos no gráfico, né, para ou Exetec, ou Tecnisa, ou MRV, que foram os papéis que eles olharam. Você tem alguma preferência ali? O que você quer falar do setor? Tenho preferência por Tecnisa e Direcional, que não foi citado por ele, mas também faz parte ali. E Iven 3, que é um papel que está ali, guardadinho, quietinho, ninguém está falando do papel. Quando ele começar a disparar, vai todo mundo olhar e procurá-lo, né? Fez um ombro, cabeça e ombro invertido aqui, Iven 3, teve a oportunidade de compra na primeira largada, teve a segunda na segunda largada e possivelmente vai dar a terceira com um volume consistente. Então, mas, enfim, estou puxando a bola para mim em Iven, porque pode dar sinais de compra. Eu acho que o papel pode ir até 4,70, por isso eu vejo um papel bem encaminhado. Agora, a Tecnisa também segue recuperando bem, nada de forma maravilhosa. Nossa, que papel, vou comprar para longo prazo, eu vou ficar. Mas é uma recuperação significativa se fizermos uma comparação relativa com outros papéis, principalmente aqueles que têm maior peso, Cirela, Gafisa, PDG, Rossi, que enfim, já viraram até penny stocks, já nem vale a pena mais comentar. E finalizando o comentário, Direcional na mesma intenção. O papel fez aquela figura que a gente chama de ombro, cabeça e ombro invertido, rompeu o neckline, e nesse momento tem uma nova condição de compra, pelo menos buscar o último topo aqui na faixa dos 4,80. Gosto bastante desses que eu acabei de mencionar aí. Boa, então bastante trade na parte gráfica para real estate. Passando para a parte de consumo aqui, o pessoal perguntando de Pecara, essa que caiu bastante, anunciou ali alguns dados de vendas, veio ruim. Tanto a parte de supermercados, que não conseguiu nem passar a inflação, e a parte de via varejo também, que é mais exposta a
eletrodoméstico, linha branca, isso depende muito de crédito. A gente sabe que a renda disponível está cada vez menor, desemprego em alta, confiança do consumidor em baixa, vendas no varejo em baixa. Então isso aí afetou aí, resultados de Pecar e Via Varejo. A gente não acha que depois dessa queda é um ponto de compra, até porque no macro a gente não vê um ponto de inversão ainda, ela deve sofrer aí, principalmente porque os produtos estão atrelados a crédito ali, e a gente sabe o momento que a gente passa. Então, Pecar em fundamentos, pelo menos, ficar fora. O que você está olhando aí, Rafa? Vamos ver aqui, Pecar. Opa, escreveu o código errado. Ih, tá ruim também. Tá bem ruimzinho. Papel com tendência de baixa muito forte. Claro que se a gente fizer uma projeção mínima aqui de FIBO, o papel parou aqui no 61.8, assim como o outro papel que eu mostrei aqui, que eu não lembro mais o nome, mas é uma região relevante aqui para parar e quem sabe fazer uma nova onda para cima, procurando o último topo, que é o 64,57, mas sinais de fundo aí nada muito claro, nada muito evidente, então eu ficaria fora aqui desse papel, aguardando minimamente uma reversão, e ela só se dará se voltar a subir rompendo 59,10. Do contrário, eu acho que a tendência macro ainda deve prevalecer, principalmente procurando o último fundo aqui, 48,10, 15, onde vamos renovar mínimas aí. Boa, continuando na parte de consumo ali com o BR Foods, essa aqui é uma empresa muito boa e tem exposição a mercado externo, mas a gente acha um pouco esticado em termos de valuation, negociando acima de 20 vezes ali, preço-lucro para esse ano. Ela tem muita exposição a processados aqui, mercado interno, a gente sabe que tem uma mudança aí com todo esse cenário econômico de processados para in natura, então um cenário difícil frente a um valuation bem alto, que tem pouca margem de manobra e pouca margem de segurança. A gente prefere ficar fora de BR Foods. A empresa é boa, mas de novo, valuation é relativamente esticado. E pro lado gráfico, ela tem uma semelhança muito grande com a Ambev. Enfim, tá ali no mesmo setor, papéis costumam ter essa semelhança gráfica, mas pelo lado técnico também, e aí vale a pena a gente olhar o gráfico aqui, ó, quando eu tiro o zoom e ploto a média móvel 200 períodos, olha só o que acontece. Toda vez que ela se afasta muito da média móvel, ela retorna a média, toda vez que retoma, ela traz oportunidades na compra. Agora, com a grande dificuldade, uma coisa que aconteceu aqui que contrariou o preço, que na verdade só o volume confirmou, né, depois aqui na sequência, que o papel não fez um novo topo aqui e agora está voltando para a média, né? Isso é um pouco preocupante. E, pela primeira vez, desde abril desse ano, que o papel fechou, no caso foi ontem, abaixo da média móvel 200. É um ponto de suporte, é um ponto em termos de risco, ou seja, você compra agora com stop muito curtinho, quer dizer, já que o risco é pequeno e dá para insistir, tem papel, tem gap para fechar aqui, você pode tentar essa cumprir. Mas não acho que é um papel para tentar buscar o rompimento do último topo, porque as dificuldades para cima são muito grandes, uma vez que ele tentou 3 vezes aqui romper e não conseguiu, e o volume diminuiu de forma significativa. Então, é um papel de configuração ali de curto prazo e nada mais. Não é um papel que eu falaria para encher a mão, como por exemplo Klabin, como eu comentei agora há pouco, já que as dificuldades para cima ficaram um pouco maiores aí. Agora, uma curiosidade, rompeu ali essa linha verde média móvel, média móvel, né? Isso. E aí poderia ir para baixo? Tem alguma configuração de ficar aí para baixo dessa linha, alguma coisa nesse sentido também? Na verdade é aquela da explicação de Ambev, né? Quando ela, pro longo prazo, ela está muito boa, está muito firmezinha, ela está inclinada para cima. Quando a gente agora aumenta o zoom, olha o que aconteceu, né? Ela ficou flat. Então abre uma prerrogativa, né? Uma perspectiva de que pode começar agora a realizar e o papel trabalhar abaixo da média, que daí antes servia como pontos de suporte, sustentação em compra, vai servir como resistências e possibilidade de venda. Então há uma reversão que pode se encaminhar, mas como a gente está falando de média móvel 200 períodos, a gente vai precisar aí de 15, 20, até 60 dias para efetivamente entender qual é o motivo dessa média, qual seria a principal objetivo dessa média móvel aqui, sustentar o mercado de tendência de alta ou resistir o mercado de tendência de baixa. Essa avaliação a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Boa. Bom, produção já chama a atenção, a gente passou do nosso horário, meio-dia 19 já. Espero que vocês tenham gostado, aí ficaram algumas perguntas aí, mas a gente tira essas dúvidas ao longo da nossa programação. Lembrando que toda terça e quinta, às 11h30, a gente tem Batalha do Século para
falar de fundamentos e análise técnica. Então, pessoal, de novo, espero que tenha gostado. Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Valeu a todos. Produção que tá morrendo de fome aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo Batalha. Tudo de bom. Valeu.